Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o módulo 33, certo? Ele está na página 88. Na verdade, eu já comecei, nós fizemos uma atividade e hoje nós vamos fazer essa atividade aqui complementar, que está na página 95. Por que a atividade complementar? Bom, se nós olharmos o módulo 33, ele pede para que façamos um exercício muito semelhante ao que nós já fizemos no módulo anterior, que é ler 3 textos e selecionar argumentos contrários e favoráveis e elaborar uma dissertação. Então, eu peguei aqui essa atividade complementar porque aí ela fica mais diferenciada, é um outro exercício, eu adaptei aqui para vocês. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, o tema é muito legal. Nós vamos falar sobre a obrigatoriedade da leitura, ou seja, as leituras que as escolas obrigam os alunos a fazer. Então, nós vamos discutir isso. Será que é legal a escola impor e obrigar o aluno a ler determinado livro? Por que o aluno não pode ler o que ele quer? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, aqui tem 2 introduções, certo? Essas 2 introduções, embora elas tratem do mesmo assunto, vocês vão ver que a tese é diferente. O aluno, ele escreveu dizendo que sim, que é válido, que a escola deve sim propor leituras obrigatórias. No outro, não, que a escola não deve propor leituras obrigatórias. Aí, a atividade de hoje é para que vocês desenvolvam esse texto. Escolha um de acordo com o seu pensamento, com a sua tese, e aí você vai desenvolver. Então, para vocês terminarem essa redação, eu vou passar um vídeo. Na verdade, serão 2 vídeos muito bacanas sobre essa questão da leitura, obrigatória ou não. É uma reflexão, então eu peguei 2 opiniões diferentes acerca disso. Peguei o escritor Rubem Alves, que ele fala sobre essa questão da leitura obrigatória, e um outro também que fala sobre essa leitura por prazer, que na verdade não é. E ele faz uma definição bem interessante sobre essa questão do ato de ler. Então, vocês vão ver esses 2 vídeos, vocês vão ver as orientações que eu vou passar, e aí, para concluir essa dissertação aqui. Ok, gente? Eu espero, então, que vocês gostem da aula de hoje. Está bem bacana. Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, é tão bonita aquela imagem que tanto se vê pintada em quadros, da pessoa lendo um livro, sentada gostosamente em uma poltrona, geralmente ao lado de uma lareira, com aquele aspecto sereno, pacífico, em um instante de tranquilidade e descanso. Quem não costuma ler, ou lê apenas trivialidades, talvez até acredite que essa descrição reflita a realidade. Mas quem realmente tem o hábito da leitura, principalmente de obras mais densas, que são aquelas realmente relevantes, sabe que não é a calma e o sossego que caracterizam esse momento. Minhas ocasiões de leitura não costumam ser nada pacíficas. Para um observador externo que me veja ali absorto, como que navegando sobre as palavras de um escritor, talvez pareça que se trate de alguém em uma ocasião de quietude e amenidade. Mal sabe ele que, na verdade, o que está ocorrendo ali é uma autêntica batalha. Todo leitor enfrenta muitas adversidades. A primeira delas é a desatenção. A natureza humana tende à dispersão e, para manter-se consciente em cada frase, em cada parágrafo, retendo a relação entre as ideias, é preciso concentração. Mas não existe concentração sem luta. O leitor que relaxa se perde. O que descansa se distrai. Por isso, não há de se falar ao se referir à leitura a um momento de repouso. Não, ele não é. Ler é sempre trabalhoso. Não bastasse a energia despendida para a compreensão do que se está lendo, há ainda a necessidade de retenção do que se leu. Mas nossa memória é fugidia e quando não forçosamente treinada, deixa escapar muita coisa. Por isso, o que torna a leitura mais extenuante nem é entender o conteúdo, mas manter na memória as ideias lidas. Sem essa retenção, a relação entre os pensamentos é quebrada e o sentido geral se perde. A absorção do conteúdo exige firmeza do leitor e não permite que ele relaxe, tornando assim a leitura
um inescapável combate consigo mesmo. Mas toda dedicação para manter-se concentrado e reter o que se leu seria em vão se o leitor não se empenhasse em ir além da compreensão das ideias do escritor e tentasse pensar como ele. Ler apenas como receptor da mensagem, sem colocar-se no lugar do autor da obra, buscando repetir sua experiência até replicar o seu espírito, é praticar uma leitura parcial. Porém, esse exercício de reprodução da experiência mental do escritor exige uma entrega à leitura que só é possível com uma disposição de alma que será certamente desgastante e cansativa. Quem, sabendo disso, ainda acredita que ler é uma atividade relaxante, não compreendeu nada do que se está tratando aqui. Ler jamais será prazeroso. Pelo menos não no sentido de prazer como aquela sensação agradável relacionada à satisfação de um desejo. Se há algum prazer na leitura, pode-se falar de um prazer diferido, que não é aquela sensação boa concomitante ao gozo da atividade, mas o resultado do sentimento de realização adquirido pela conquista do conhecimento. Geralmente as pessoas me fazem a seguinte pergunta: o que fazer para criar o hábito da leitura? Eu digo nada, porque leitura não é para criar hábito. Criar hábito é escovar os dentes, palitar os dentes, tomar banho. Isso é hábito. Leitura é prazer, não precisa de ter hábito. A gente não precisa de ter o hábito de abraçar a mulher. Se você tem hábito de abraçar a mulher, o homem, conforme o gosto, se você fizer isso por hábito, então você não está tendo a delícia da coisa que está sendo feita por prazer. A leitura nos faz entrar no mundo da alienação. Ler é ter a experiência de alienação. Por que é a alienação? Porque quando você lê, você vai para um mundo diferente, alieno. Então eu estou num outro mundo. O cinema também produz isso. Você vê um filme, você sabe que aquilo tudo é mentira. Que não aconteceu, que o mocinho vai casar com você, sabe disso. Mas a gente não consegue não ter medo, a gente não tenha medo, não vai matar, isso é de mentirinha, mas não adianta, a gente vai para outro mundo e lá no outro mundo a gente escreve um livro. Tem uns índios lá no norte do Brasil, os Yanomami, eles são antropófagos. A gente acha isso uma coisa bárbara, né? Antropofagia. E eles dizem, vocês que se dizem civilizados, odeiam seus mortos. Vocês fazem sepulturas profundas, põem os mortos lá dentro e tampam com terra e pedra. Mas nós amamos os nossos mortos. Nós queremos que eles estejam vivos, mas eles estão mortos. Mas há um jeito de fazer eles viver. Se nós os devorarmos. A gente lê o livro, pega o livro para devorar alguém que a gente ama muito. A psicanálise, ela não fala de antropofagia. Ela fala de introjeção. A introjeção é botar o outro. As relações da gente. Eu ponho minha mãe dentro de mim, ponho meu pai dentro de mim, se for o caso. Vou colocando as pessoas dentro de mim. De modo que, no final das contas, eu sou uma festa, eu sou um circo. Bom, gente, como nós vimos, então, eu estou na página 95 e nós vamos agora tratar desta atividade complementar. A leitura deve ser obrigatória? Eu vou ler aqui 3 textos. Na apostila não há esses textos, então os textos eles têm aqui um objetivo de informá-los, de vocês terem um repertório um pouquinho maior para poder desenvolver a redação de vocês, certo? Este texto que eu estou lendo agora para vocês
é de Gustavo Bernardo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A importância da leitura parece incontestável. O escritor e desenhista Ziraldo costuma repetir que ler é melhor do que estudar. Como professor, concordo com ele. Estudar muito não leva necessariamente ao hábito da leitura. Em contrapartida, o hábito da leitura ajuda tanto a estudar quanto a ter bom desempenho nos testes de avaliação. Quem lê muito não costuma rejeitar gêneros, traçando desde bula de remédio até poesia e romance, sem deixar de passar pelas histórias em quadrinhos e pelas notícias de jornal. A leitura de textos literários mostra-se especialmente refinada porque leva o leitor a acompanhar os acontecimentos narrados por outra perspectiva que não a sua. A habilidade de ver as coisas por uma perspectiva diferente da sua é fundamental para resolver quaisquer dilemas que se apresentem em casa, na sala de aula, na rua, no laboratório, no escritório ou no palácio do governo. Essa habilidade se aprende e se estimula com a leitura de ficção. Essas considerações podem levar o leitor mais apressado a concluir que a leitura na escola deve ser totalmente livre e voluntária. Como já chamei esse leitor de apressado, os demais bons leitores perceberam que não concordo com a conclusão. Nos anos 70 do século passado, defendeu-se a leitura por prazer. Os alunos só deveriam ler o que gostassem. Hoje em dia, para tantos adolescentes, isso significaria ler apenas mensagem de Twitter. Na verdade, a escola deve sim encontrar várias formas de promover o hábito da leitura, mas sem abdicar de indicar regularmente algumas leituras obrigatórias. Não é obrigatório que o aluno ao final goste da leitura obrigatória, mas sim que goste da reflexão, da discussão, do debate e da provocação. Em resumo, a leitura é obrigatória sim, desde que o professor mostre seu entusiasmo com as leituras que indica. A leitura obrigatória deve ser acompanhada de outras formas de estímulo à leitura, a serem inventadas pelo professor e pelos alunos. Texto 2. A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro. No entanto, isso acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito e não obrigação, as pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária, por exemplo. Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, pois não as praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se fixariam de forma a não serem esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever poderiam ser sanadas pelo hábito de ler, e talvez nem as teríamos, pois a leitura torna nosso conhecimento mais amplo e diversificado. O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso. Assim ele será um adulto culto, dinâmico, perspicaz. Toda escola, particular ou pública, deve fornecer uma educação de qualidade, incentivando a leitura prazerosa, pois dessa forma a população se torna mais informada e crítica. Este texto está na página do Brasil Escola. Texto 3. Nós temos aqui dados. Brasileiro lê pouco, em média 4 livros por ano, sendo apenas 2,1 livros até o fim. Apenas metade da população do país é considerada leitora. 75% da população nunca frequentou uma biblioteca na vida. O Brasil ocupa o 88º lugar no ranking mundial de educação, o que é uma vergonha, né, pessoal? Então, são 3 textos que vocês agora poderão utilizá-los como fonte, como informação, para que vocês continuem essas introduções que eu vou ler agora, mas que essa continuidade que vocês vão dar ao texto não fique baseada apenas em achismo, não fique baseada apenas em opinião.
Então, para que vocês coloquem argumentos no texto de vocês, eu li esses 3 aqui para orientá-los melhor. Veja agora, então, essas 2 introduções que tratam do tema obrigatoriedade de leitura na escola. Primeira introdução. No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. A relação das pessoas com os livros, porém, é muito diversificada. Há os que adoram lê-los, os que só leem por obrigação e os que nunca leem. Nas escolas, ocorre o mesmo. Há alunos que leem com prazer e aqueles que não gostam de fazê-lo. Por isso mesmo, os professores devem obrigar os alunos a ler livros. Segunda, no dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. A relação das pessoas com os livros, porém, é muito diversificada. Há os que adoram lê-los, os que só leem por obrigação e os que nunca leem. Nas escolas ocorre o mesmo. Há alunos que leem com prazer e aqueles que não gostam de fazê-lo. Por isso mesmo, os professores não devem obrigar os alunos a ler livros. Veja, é a mesma introdução, muda-se apenas a última linha. A última linha é a tese. Então, agora, com base nesta introdução que você selecionar, você vai fazer agora o seu texto. Então, selecione a introdução que representa o seu ponto de vista. Em seguida, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, ao longo de sua formação, encontre argumentos que justifiquem essa sua forma de pensar, o seu ponto de vista. Por fim, copie a introdução selecionada em seu caderno e escreva o desenvolvimento do texto, colocando um ou mais parágrafos, expondo os argumentos que justificam a sua posição e, em seguida, a conclusão, colocando aí um parágrafo que reforce a tese inicial. É isso, pessoal. Hoje a aula foi um pouco diferente, fizemos uma atividade complementar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O tema foi bacana sobre essa questão da leitura, obrigatória ou não. É um momento para que vocês, alunos, possam até expor a opinião de vocês e nós, professores, podemos até verificar isso e pensar de uma forma mais flexível em relação à leitura, não é verdade? E eu espero, então, e na aula síncrona a gente discute e eu vou ver a redação que vocês fizeram aí. Ok, pessoal? Tchau! Até a próxima!